Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Comunidade da Graça de São Mateus. Para você que não me conhece, meu nome é Jordana, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui para adorar, louvar a Deus e ser ministrado com uma palavra poderosa. Nós estamos trabalhando uma série sobre oração. Então, se você não viu os outros vídeos, eu te aconselho a assistir. Tá muito bom, tá muito edificante e eu tenho certeza, irmãos, vai transformar a sua forma de pensar, de orar e entender um pouco mais. Então, é sempre bom a gente aprender. Então, gostaria muito que você curtisse esse vídeo, compartilhasse. Tenho certeza que Deus colocará pessoas no teu coração para você enviar essa mensagem, não é mesmo? E também lembrando, os nossos pedidos de oração continuam aqui no chat também, mas eu tenho um convite muito especial e eu gostaria que você participasse. Nós estamos fazendo uma live, depois do ao vivo do YouTube, a gente migra para o ao vivo do Instagram e aí a gente faz uma live com toda a equipe da comunidade online, um pessoal muito querido que está sempre a semana inteira orando, intercedendo por você, por sua família, por sua casa. E aí você vai ter o privilégio de conhecê-los também, colocar seu pedido lá no ao vivo e a gente vai orando juntos, irmãos, em unidade, com muito temor do Senhor no nosso coração. Então eu gostaria que você pudesse participar lá depois, vai ser um prazer ter você com a gente, tá? E agora, todos os recados dados aí, vamos para o nosso momento de louvor, o nosso momento de entrega. Faça desse momento uma oferta agradável ao Senhor, tá? Não deixa, onde você esteja, tira esse tempinho para louvar a Deus. Então, o pessoal do louvor já tá aí, né? Tô aqui, eles estão lá se preparando e vamos louvar ao Senhor. Tua vontade.
nós conhecemos Jesus, a gente vem para a igreja não é para receber, a gente vem para a igreja para dar. Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva da CG São Mateus Online. Para mim é uma alegria estar com vocês e eu creio que você será também abençoado nesta noite, né? Fique atento aí à nossa transmissão, ao nosso culto, já vá dando o seu like, compartilhe aí o link deste vídeo com seus amigos, para que a gente possa alcançar, né, o maior número de pessoas. E também não se esqueça de assistir a nossa cena pós-crédito, logo no final do nosso culto. E também depois do encerramento da nossa transmissão, nós esperamos você na nossa sala de oração, através do Instagram CG São Mateus. Um pessoal muito bacana vai estar te esperando lá para orar por você, para abençoar a sua vida, e vai ser um tempo muito legal, beleza? Nós estamos ainda no mês de fevereiro, né, e março, tratando sobre o tema Rompendo os Limites com Oração. E hoje também, né, já vá preparando aí na sua casa, é o nosso culto de ceia. Então deixe preparado aí o suco de uva, né, o seu cálice, também o pão para nós cearmos, né, já deixe tudo preparado aí. E logo que acabar a palavra, nós vamos participar da mesa do Senhor, vai ser uma grande bênção para nós. E eu quero, nesta noite, compartilhar com você sobre multiplicação através da oração. O nosso tema, né, para esses 2 meses é Rompendo os Limites com Oração, mas na noite de hoje, anote aí, multiplicação através da oração, ok? Vamos orar antes de ir para a palavra? Senhor, obrigado por mais uma noite, por este culto, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo conosco, pela vida daqueles que ainda vão ouvir durante a semana esta mensagem, que a Tua palavra, Senhor, que ao ouvirmos a Tua palavra, ela promova em nós cura, libertação, um ânimo novo, uma alegria nova, e que também possamos entender, ó Deus, a importância de ter uma vida de oração, que através da oração podemos ter comunhão com o Senhor, que as nossas orações tocam os céus, é dos céus que vem todo o nosso suprimento, é de lá que nós recebemos todas as sortes de bênçãos que o Senhor já conquistou por nós através da obra da cruz. Que esta importância de orar, de buscar a Tua presença, venha arder e queimar no nosso coração. Senhor, ajuda-nos a ter uma vida diária de oração, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma passagem que demonstra que, se fosse nós, teríamos fracassado, teríamos desistido, né? Mas como foi Jesus que passou por essa situação, como Jesus conhecia a realidade do céu, ele experimentou um milagre extraordinário na sua vida, na vida dos discípulos, na vida das pessoas que estavam ali com ele. E nós vimos aí durante essa série de mensagens vários princípios para romper limites através da oração. E eu quero lembrar aqui da oração modelo de Jesus, do Pai Nosso, que nos ensina a orar para trazer a realidade do céu aqui na terra. E esse princípio de oração, esse modelo de oração de Jesus, ele revela 2 prioridades da oração. A primeira é a intimidade e o relacionamento com Deus,
que podemos expressar através de uma vida de oração. A segunda realidade é trazer o reino de Deus, os céus, à terra, trazer o seu domínio, o seu poder à terra, para que as nossas necessidades sejam supridas. Por isso Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nessa situação que nós vamos ler aqui, o Senhor clamou aos céus, e a realidade dos céus, a multiplicação, as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, se tornou realidade. Vamos ver? Marcos capítulo 6, versículo 34 ao 44. Vamos lá? Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, seus discípulos, aproximando-se de Jesus, disseram-lhes: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e aos povoados vizinhos e comprem algo para comer. Jesus respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama. Assim, eles se assentaram em grupos de 150. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Então nós vimos aqui que diante dessa situação, o desejo dos discípulos ali apavorados com essa situação era despedir a multidão, mandar embora, vão para suas casas. Porém, Jesus, que sabia a realidade do céu, do que Deus é capaz de fazer por nós, primeiro, ele pegou aquilo que tinha em suas mãos. Ele pegou ali os 5 pães e os 2 peixes, ergueu seus olhos para os céus e orou. E pediu ao Senhor um milagre. Isso nos ensina 2 grandes verdades que eu quero compartilhar com você. A primeira lição: não fugir do problema, mas enfrentá-lo em oração. Imagina eu e você numa situação dessa. Talvez nós teríamos sido reprovados, né? Talvez a gente agiria como os discípulos agiram. Vão embora, despede a multidão, né? Diante do cenário ali, os discípulos não creram que nem eles e nem Jesus podia alimentar, né, aquela multidão. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, buscou a Deus em primeiro lugar. Antes de tudo, buscou a Deus em oração. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, para que você pense aí na sua casa. O que fazer diante das nossas dificuldades? O que eu tenho feito? O que você tem feito diante de uma grande dificuldade? Qual é a sua primeira atitude diante de um problema? Vamos seguir a orientação bíblica? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina diante dessas situações?
tem aqui algumas promessas que eu quero compartilhar com você para que o seu coração fique cheio de fé e que você creia que, em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, antes de achar, de decretar que não tem jeito, que não dá para fazer mais nada, lembre-se de Deus. Então vamos ler aqui algumas promessas. Salmos 121, capítulo 121, versículo 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Foi o que Jesus fez. Pegou ali o que ele tinha nas suas mãos, 5 pães e 2 peixes e olhou para o alto. Olhar para o alto significa buscar a Deus, significa olhar para Deus, para o reino, para os céus e clamar por socorro. Então, antes de tudo, olhe para o Senhor. Lembre-se que existe um Deus que quer lutar com você, que quer abençoar a sua vida, quer ajudar você a resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Então, em primeiro lugar, quem pode me socorrer? Deus. Levante seus olhos para o alto e busque socorro do Senhor, porque é dos céus, é do Senhor que vem o socorro, porque Ele é Criador dos céus e da terra. Outra promessa, outra orientação, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, antes de tomar qualquer decisão, antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então a Bíblia está nos ensinando que antes de tomar qualquer decisão, antes de desistir, antes de mandar embora, antes de abrir mão, ore. Recomendo que façam súplicas e orações. Outra promessa, outra orientação, 1 Pedro 5,7, diz assim: lancem sobre Ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos, diante dessas promessas, eu e você, nós só podemos ter uma atitude: buscar a Deus. Diante da dificuldade do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida secular, da sua vida profissional, seja qual for a sua situação, seja qual for o tamanho do seu inimigo, ou aquilo que você está enfrentando, o desemprego, alguma situação, antes de tudo, ore, busque a presença de Deus, busque a orientação de Deus. Não tente resolver os seus problemas e dificuldades sozinhos. Antes de tudo, ore ao Pai e clame por socorro. Olha o que Jesus disse lá, diante daquela situação que ele foi lá para ressuscitar a Lázaro. Chegou lá diante do sepulcro, Lázaro já estava morto, e Jesus chegou lá. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Vamos ler João 11, versículo 41 e 42. Jesus mandou que tirassem a pedra. Jesus olhou para cima. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Então a primeira coisa, Jesus novamente olhou para o céu, para os céus, e disse: eu sei que o Senhor me ouve. Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo, que sempre o Senhor me ouve. Outra promessa de Deus, Jeremias 29:12, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Irmãos, há tantas promessas na Bíblia, nas Escrituras, que diz que Deus ouve a nossa oração, e que antes de tudo, a orientação é buscar a Deus através das orações, romper limites através das orações. Então, com base nessas promessas, nós estamos aqui aprendendo sobre multiplicação. Sabe o que acontece quando você tentar resolver os problemas e as dificuldades com a força do nosso próprio braço?
nós vamos multiplicar o nosso problema. Já passou por situação assim? Quando você tenta resolver uma discussão, algum assunto, algum problema, em vez de ajudar, piora. Em vez de resolver o problema, multiplica. Por quê? Porque estamos indo sozinho. A melhor maneira de resolver as coisas é à luz da palavra, conforme a vontade de Deus. E aqui eu quero entrar em alguns assuntos práticos, porque a Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então a vontade de Deus é que a graça, o favor, sabe, o favor imerecido de Deus nos alcance e se multiplique sobre a nossa vida. Que a paz de Deus venha se multiplicar sobre nós. Que tenhamos dias de paz também. E não multiplicar os nossos problemas. A vontade de Deus é que eu tenha uma vida de oração, dependência de Deus em oração, para que eu alcance esse favor de Deus. Para que eu alcance, ainda que eu não mereça, mas que a paz de Deus, o favor de Deus, a graça do Senhor esteja sobre a minha vida. E eu possa viver em paz diante das minhas dificuldades. Eu terei problemas, eu terei coisas a serem enfrentadas, vou precisar resolver questões, ajeitar algumas coisas na minha vida, mas eu vou fazer isso com paz, com a graça de Deus, com o favor de Deus ao meu lado, a minha vida. Uma pessoa que tem favor de Deus, as coisas fluem, as coisas caminham, as coisas começam a dar certo. Amém, queridos? Então, um exemplo aqui muito claro e bem prático, imagine uma discussão na sua casa. Você está enfrentando um problema lá no seu relacionamento conjugal e na maioria das vezes o que a gente quer fazer? A gente quer discutir conforme a nossa razão, a gente quer resolver conforme a nossa formação, conforme aquilo que a gente acha que é certo e que é errado. Em vez de resolver, a gente começa a acusar. Eu acho que a esposa está errada, a esposa acha que é o marido, acha que é os filhos, e a gente faz da nossa casa um campo de batalha, um cenário de guerra. Porque estamos ali tentando resolver na força do nosso braço. Mas não, a Bíblia diz que antes de tudo, eu preciso buscar a Deus e começar a orar pelo meu casamento, pela minha vida conjugal, pelo problema que eu estou enfrentando. Porque na força do meu braço, e eu até posso reconhecer que eu errei ali, eu vou e peço perdão, mas porque a esposa, o cônjuge ou a outra pessoa está com o coração tão endurecido, foi tão magoada, está tão triste, não consegue perdoar. Porque ela se acha na sua razão, e a gente é assim, a gente quer ter razão. Mas se antes de ficar lá lutando, acusando, apontando erro, as falhas, eu abrir mão do meu direito, da minha razão, e ir buscar a Deus em oração. Senhor, abençoa o meu casamento, abençoa minha esposa, abençoa o meu marido, os filhos, cuida da minha casa, tem misericórdia de nós, nos ensina a pedir a Deus que abençoe o seu lar. Deus começa a mover, a graça, a paz de Deus começa a se multiplicar dentro do nosso lar, e o coração começa a ficar quebrantado, e o Espírito Santo começa a me convencer que eu estou errado, e o meu coração começa a se quebrantar. Aí eu vou pedir perdão e recebo perdão, e eu também perdoo. Ainda que a pessoa tenha falhado, ainda que ela tenha pisado na bola comigo, eu vou perdoar essa pessoa. Por quê? Porque primeiro eu orei, primeiro eu busquei socorro em Deus, primeiro eu busquei a vontade de Deus para o meu casamento, para a minha vida conjugal, e o Espírito Santo começa a tratar comigo, me levar ao arrependimento, e aí a graça, o favor de Deus, ainda que eu não mereça, me alcança, e o perdão é liberado, e a cura começa a acontecer no meu relacionamento. É assim que a Bíblia nos orienta. Outro exemplo, dívidas. É natural, às vezes, a gente passar por um aperto financeiro, mas o que geralmente acontece é que as pessoas passam a vida toda no vermelho, a vida toda endividada, o ano inteiro em crise financeira.
o ano inteiro tentando resolver na força do seu braço, resolver só com os seus recursos. E aí a coisa fica feia, as dívidas começam a crescer. O que a primeira coisa que ela faz é buscar ajuda ao banco, a entrar no cheque especial, a usar o limite, a usar o cartão de crédito, e aí aquilo começa a virar uma bola de neve, e a gente não consegue frear essas dívidas, e aí a dívida dentro de casa, a situação financeira ruim dentro de casa, as outras áreas começam a ser afetadas. Aí o relacionamento conjugal começa a sentir, o relacionamento com os filhos, porque falta isso, falta aquilo, e a vida novamente, o nosso lar vira um campo de batalha, um cenário de guerra. Por quê? Porque eu estou tentando decidir a minha vida conforme o meu conhecimento. Uma formação acadêmica é necessária, precisamos ter formação, precisamos ter conhecimento das coisas, precisamos ter uma administração financeira, mas também precisamos reconhecer a Deus e os princípios da sua palavra na nossa vida financeira. E para que o seu coração aceite isto, tudo primeiro precisa começar com oração. Eu preciso primeiro começar a clamar a Deus pela minha vida financeira em oração. Senhor, me ajuda. Estou endividado, não consigo administrar os meus recursos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9 que o Senhor é poderoso para multiplicar a nossa sementeira. Sementeira na Bíblia fala de onde vêm os nossos recursos, de onde a gente tira a semente para semear. A Bíblia está dizendo que Deus é poderoso para multiplicar essa semente. Então, eu preciso buscar em Deus sabedoria para administrar a minha vida. Acabamos de ver aqui que Jesus tinha um problema ali para ser administrado de recurso. Ele tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Humanamente falando ali, não era possível, mas o que ele fez? Buscou a Deus em oração, recursos dos céus. E o que aconteceu? Houve a multiplicação. Pare de pensar o que você tem na mão é insuficiente para você vencer esse problema financeiro. Consagre ao Senhor aquilo que você tem. Busque a Deus com aquilo que você já tem em suas mãos. Consagre ao Senhor, ore, peça sabedoria. Senhor, abençoa o pouco recurso que está nas minhas mãos, que estão aqui nas minhas mãos. E Deus vem e começa a multiplicar e começa a abençoar, começa a te dar novas estratégias, começa a te dar novas sabedoria. E aí você vai vencendo essa dificuldade financeira. Olha o que diz lá em Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que o recurso que você precisa virá das suas mãos, das mãos de Deus. Que você pode romper limites através da oração, independente do seu cenário. Deus pode fazer um milagre na sua vida financeira. Precisamos pedir a Deus sabedoria para multiplicar os nossos rendimentos, os nossos clientes. Pedir a Deus sabedoria para que eu seja o melhor funcionário, para que eu venha ganhar uma promoção, para que eu tenha um aumento de salário. Precisamos orar. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, eu e você, nós precisamos orar para Deus abençoar a nossa vida. Segunda lição, não se distancie de Jesus. Nada do que nós lemos aqui, daquelas promessas que a gente viu da multiplicação dos pães, teria acontecido se Jesus não estivesse naquele monte. Concorda? O que teria acontecido? Os discípulos teriam despedido a multidão. Vão para suas casas. Mas porque Jesus estava lá, a realidade dos céus invadiu a terra, abençoou aquela grande multidão. Porque Jesus orou, buscou a direção de Deus. Então nós precisamos, através da nossa vida de oração, buscar os princípios da palavra de Deus para a nossa vida e não sermos tentados a resolver da nossa maneira.
Mas primeiro, o que a Bíblia diz em relação a isso? O que eu preciso fazer? O que a Bíblia me ensina sobre o meu casamento, sobre a minha vida financeira? E andar conforme a palavra de Deus. Quando as coisas estão difíceis, qual é a nossa primeira atitude? O que a maioria tem feito? Eu vou sair da igreja, eu vou parar de ir à célula, eu vou parar de orar, porque não está dando certo, não está acontecendo. Parece que até o problema é a igreja. É pelo contrário. É lá na igreja, na célula, com uma vida de oração, que a gente tem comunhão com Deus. É dali que nós recebemos a provisão do alto, de uma vida com Deus. Lá em João 16:33 diz assim: E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, dificuldades vamos ter, mas Jesus está falando, eu venci o mundo para que vocês tenham paz. Então, a gente tem que andar com Deus, conforme Deus anda, conforme a palavra de Deus, porque assim nós vamos experimentar milagres. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas que são de Deus para minha casa, para minha vida, a paz do Senhor me alcança. Em meio às dificuldades, Deus quer que você sirva a Ele, que você abençoe a sua família, a sua casa, com paz, com favor de Deus. É possível que mesmo estando próximo de Jesus, a gente enfrente dificuldades e aflições. Contudo, Jesus é que provê a saída. Jesus é que provê o milagre. É do Senhor que vem toda a provisão que a gente precisa. Lá em Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Aqui está nos ensinando que se você está cansado, se você está cheio de problemas e dificuldades, corra para os braços do Pai, corra em direção a Jesus, vá buscar a Deus, busque a Deus, aprenda com o Senhor, ande junto de Deus. Aqui está dizendo que o Senhor quer nos ensinar que devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, e que ao aprender de Deus, a pôr em prática a sua palavra, nós vamos ter descanso para as nossas almas. Sabe aquela aflição de vida, aquela agonia do dia a dia, não saber se vai dar certo ou não? A pessoa que tem comunhão com Deus, que tem uma vida constante de oração, mesmo diante das dificuldades, ela tem paz. Porque ela sabe que Deus é poderoso para acudi-la, para ajudá-la. Ela crê na palavra de Deus. Ela consegue pôr em prática porque sabe que funciona, que Deus é por ela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra do Senhor. Então o segredo de uma vida cheia de graça, de favor, da paz que vem de Deus, é aprender com o Senhor. É valorizar o que está escrito aqui. É colocar em prática o que está escrito aqui. Talvez eu e você estamos enfrentando grandes dificuldades e parece que não tem fim, que elas não acabam. Parece que o problema criou raiz e não sai da nossa vida, porque estamos tentando levar na força do nosso braço. Eu preciso. Qual é a vontade de Deus para essa área da minha vida? E praticar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor me ensina. Aí eu vou ter um bom êxito, eu vou aprender com a palavra do Senhor e eu serei vitorioso em nome de Jesus. Ponha em ordem a sua vida, organize as prioridades da sua vida, isso é aprender com Jesus. Primeira prioridade, comunhão com Deus. Segunda, relação conjugal, marido e mulher. Terceira prioridade, filhos e família. Quarta prioridade, trabalho e profissão. E quinta prioridade, que é a expressão
de todas essas que lemos antes, que se chama ministério. Então, quando eu coloco em ordem essas áreas da minha vida e atuo conforme a vontade de Deus, sirvo a Deus com alegria e com comunhão com Deus, todas essas áreas da minha vida, o relacionamento conjugal, família, filhos, elas serão bem-sucedidas. Porque todo cristão que tem comunhão com Deus, ele é apaixonado pela sua família, pela sua esposa, porque está cheio do Espírito Santo. Ele não pensa em abandono, em desistir, em abrir mão, mas ele quer servir, ele quer abençoar. Todo cristão que tem comunhão com Deus e é cheio do Espírito Santo, ele cuida bem dos seus filhos, ele está servindo dentro de casa, está ajudando a mulher, ele é um bom profissional, ele é um bom trabalhador. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos praticar essas coisas. E para encerrar aqui, todo cristão que tem comunhão com Deus e tem uma vida de oração, ele recebe direção de Deus para o seu trabalho, para a sua vida profissional, para administrar bem os seus recursos, ele não entra em dívida, ele consegue fazer diferença entre desejo e necessidade. Há muitas coisas que trazem prejuízo para a nossa vida, porque são desejo. Talvez não seja a hora de realizar aquele desejo. Primeiro vamos atrás das necessidades, de realizar necessidades. Aí a hora que a vida estiver equilibrada, tranquila, sua vida financeira estiver estável, que você estiver vivendo uma liberdade financeira, aí você começa a realizar os desejos do seu coração. Assim deve ser a vida, em paz, debaixo da graça e do favor de Deus, para uma vida de oração. Olha o que diz Salmos 37, 4 e 5. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Sabe o que significa isto? Significa que Deus cuida daqueles que encontram satisfação em cumprir a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, em alegrar o coração de Deus, em fazer aquilo que a palavra ensina, a buscar a Deus através da oração. Deus tem satisfação e contentamento. Ele quer que a gente viva de acordo com a sua vontade. E aí nós vamos estar debaixo da graça e do favor de Deus, experimentando multiplicação da parte de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? São esses desafios e essas lições que eu quero deixar ao seu coração. Antes de orar, de encerrarmos, eu quero cear com você. Como eu disse no começo, pegue aí na sua mão o seu cálice com o suco de uva, o pão, para a gente cear. Eu quero ler aqui a passagem que nos orienta em relação à ceia. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, capítulo 11, nós vamos ler aqui o versículo 23. Pois que recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós participamos da mesa do Senhor, como um memorial daquilo que Jesus fez por nós através da obra da cruz, que o seu corpo foi pregado ao madeiro, foi moído por nós. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ao comer do pão, ao comer do corpo de Cristo, pela fé eu posso declarar que as minhas enfermidades foram levadas na cruz, que eu recebo cura para o meu corpo, em nome de Jesus.
E o cálice é o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para o perdão dos meus pecados, para o perdão dos seus pecados. Ao beber o cálice, ao lembrar daquilo que Jesus fez por nós, eu estou recebendo para a minha vida perdão dos meus pecados, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que todos os seus pecados foram perdoados. É o sangue da nova aliança. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Pegue aí na sua mão o seu pão e o cálice. Eu quero consagrar aqui com você o pão, consagrar o cálice, o suco de uva, o sangue de Jesus, e vamos cear. Pai, obrigado, Pai, pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, porque hoje, no nome de Jesus, eu declaro que eu tenho saúde, porque Jesus levou na cruz as minhas enfermidades. Junto com os meus irmãos, a comer do corpo de Cristo, nós declaramos que temos saúde em nome de Jesus, para todo o nosso corpo. Senhor, pelo sangue derramado, nós recebemos perdão pelos nossos pecados. A Bíblia diz que pelo teu sangue nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu consagro o pão, eu consagro o cálice no nome de Jesus, dizendo: Senhor, obrigado pela obra da cruz. Hoje lembramos daquilo que o Senhor fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então coma do pão, coma aí junto com a sua família do pão, vamos comer do corpo de Cristo. Vamos beber do cálice, beba aí junto com a sua família do cálice. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem feito por nós. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos e vamos orar a Deus agora, agradecendo ao Senhor pela obra da cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, nos livrou da condenação eterna. Senhor, nós cremos que um dia estaremos com o Senhor na eternidade para sempre. Senhor, nós cremos que o castigo que nos traz a paz esteve sobre Jesus e hoje podemos ter saúde para todo o nosso corpo. Senhor, nós cremos que temos uma aliança com o Senhor, firmada no sangue de Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, que estão participando deste culto, que esta noite eles sejam curados, libertos, que o poder da Tua palavra, Senhor, gere no coração deles, nesta hora, fé naquilo que o Senhor realizou por nós, que eles venham ser curados das suas enfermidades, libertos dos seus vícios. Abençoa o casamento, abençoa o trabalho, abençoa o ministério, tira todo o desânimo, gera no coração deles uma alegria nova em Te servir. Gera amor, Senhor, no coração dos meus irmãos. Senhor, gera em nós fome e sede da Tua presença. Ajuda-nos a ter o hábito de buscar a Tua presença, de resolver os nossos problemas conforme a Tua orientação, conforme a Tua palavra. Senhor, esses pedidos que estão entrando aí no chat, Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas pelo Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, você que está assistindo conosco, daqui a pouco nós vamos estar na nossa sala de oração, através do Instagram CG São Mateus. Então, você que colocou aí seu pedido de oração, nós vamos orar lá na nossa sala de oração. Compartilhe aí este vídeo com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like. E quarta-feira que vem nós estaremos juntos de novo e vai ser uma grande bênção para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe você. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Tchau, querido. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Olá, pessoal.
O culto online de quarta-feira tem sido uma bênção na nossa vida. E agora com a reunião de oração, melhorou muito. Venham assistir com a gente. O meu lugar levou a minha cruz e o poder do sangue. O sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre. Palmas.